Boa noite a todos. Nós vamos agora dar prosseguimento aos nossos estudos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a encarnação, a desencarnação, a necessidade de reencarnar, né? Nós falamos sobre o espírito e sobre a providência divina, sobre nossa relação com Deus, vários assuntos. Falamos da desencarnação, inclusive. Mas agora nós vamos falar da volta do espírito. Nós desencarnamos, mas nós temos que voltar à Terra ou a outro mundo. Como se dá, então, o retorno do espírito à vida corpórea? Então, na verdade, é o capítulo 7º do Livro dos Espíritos, a questão 330. Kardec começa perguntando aos espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Respondem os espíritos: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, nós estamos no plano espiritual, nós sabemos que temos que reencarnar, mas a data certa, o dia certo, o ano, nem sempre nós sabemos, não é comum saber, porque na verdade depende de muitos fatores, né? Não é uma coisa assim, pré-determinística, no sentido de fixa, mas sim, é uma determinação. Ah, sim, que reencarnar, deve reencarnar, mas vai depender das circunstâncias que um casal, por exemplo, disponível na Terra, a nossa época, o nosso aprendizado no plano espiritual, o nosso preparo físico. Várias condições são necessárias. Então, e sabemos sim quando vamos reencarnar, mas a data precisa, a data exata, o espírito não sabe. Outra questão: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E os espíritos respondem: nem todos. Tem alguns que nem compreendem direito o processo, tem alguns que nem querem, tem alguns que não têm interesse nenhum. É como na Terra, né? Tem pessoas muito interessadas com a própria vida e tem pessoas que não estão preocupadas com nada. É assim, o espírito ele adquire um grande conhecimento no mundo espiritual, mas ele não pode dar um salto imenso na sua evolução, no seu modo de ser. Então, na Terra temos os mesmos perfis, no mundo espiritual temos os mesmos perfis dos espíritos que encarnam na Terra, e não poderia ser diferente, não é? Então, muitos há em que tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem, dependem muito de estarem mais ou menos adiantados. Quanto mais o espírito está adiantado, mais ele se interessa pela sua reencarnação, né? Outra questão: pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Ou seja, nós estamos no mundo espiritual, nós podemos assim acelerar um pouco isso, pedir para reencarnar e acelerar um pouco, né? Abreviar o tempo, fazer com que reencarnemos antes, ou podemos atrasar também, podemos pedir para dar mais um tempo. E os espíritos respondem: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Uns espíritos têm medo da prova, outros não estão preocupados, são indiferentes, né? Há covardes e há os indiferentes. Então esses espíritos, evidentemente, eles postergam, eles atrasam a época da encarnação. O fato é que nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A reencarnação é indispensável à nossa felicidade, ao nosso progresso moral, ao nosso progresso intelectual, à nossa felicidade. Então, o espírito que, por má vontade, por indiferença, por preguiça, por covardia, não quer reencarnar, atrasa a sua reencarnação, ele acaba por sofrer. E outra questão, que é, na verdade, uma consequência dessa: se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Vamos supor que a gente está lá no plano espiritual, está lá numa colônia, num lugar muito bacana,
Tá muito interessante, né? Espíritos amigos. E a gente pode pensar, ah, tá bom para mim, eu não preciso evoluir mais, não quero mais que isso não. Para mim tá ótimo assim. Então, o espírito poderia ficar indefinidamente sem reencarnar? A resposta, indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos os espíritos. O espírito nenhum fica lá satisfeito para sempre com a sua situação. Ele vê familiares retornando, indo para outros mundos, pessoas em melhor situação. Ele começa, por menos que ele progrida, ele com o tempo, passa 100 séculos, 10 séculos, seja quanto tempo for, ele com o tempo percebe que não é bom ficar para sempre no plano espiritual. Não é bom não evoluir. Então, cedo ou tarde, ele acaba assim solicitando a sua reencarnação. Outra questão, existe predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Ou seja, nós estamos no mundo espiritual lá, vamos reencarnar. Já está designado um corpo específico ou na última hora nós pegamos o que aparece, né? Pegamos o que deu, né? Dizer assim, eu fiz o que pude, peguei o que apareceu na minha frente, né? E pergunta Kardec se já existe um corpo destinado à nossa encarnação ou na última hora escolhe o que tiver, o que puder, não é? Aí a resposta, o espírito é sempre de antemão designado, é sempre, o espírito é designado para um corpo específico, não para qualquer corpo. O espírito é sempre designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Então nós aprendemos, já estudamos aqui com Kardec, né, no livro dos Espíritos, que o espírito escolhe, nós escolhemos a nossa prova. E evidentemente temos que ter um corpo. Esse corpo não pode ser qualquer um, né, porque esse corpo tem relação com as nossas provas, né? Tem relação com as nossas provas, com as nossas provações. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Deus que para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo é uma coisa só. Deus já vê antecipadamente qual corpo que seria o apropriado para determinado espírito. E nisso, os corpos estão antecipadamente designados para a nossa encarnação. Não são escolhidos na hora, né? Porque é evidente que não, né? Tem um desígnio, uma coisa muito importante, não é sortear. Vamos sortear um corpo, né? Vamos sortear uma família, um lugarzinho para você. Na última hora a gente vai ver o que dá. Não pode ser assim. Isso aí seria uma bagunça, isso seria um absurdo, né? Nas leis de Deus que visam o nosso bem, que são feitas para o nosso bem, elas não podem ser aleatórias. Prosseguindo, outra questão, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Ou seja, nós sabemos que nós escolhemos um tipo de vida, de existência, que seja adequado às nossas provas, às dificuldades que teremos que passar. Nós escolhemos. Mas, nós escolhemos também o corpo? Kardec pergunta. A resposta, pode também escolher o corpo. Pode também escolher o corpo, como escolheu as provas, as dificuldades que terá que passar, o espírito também, quer dizer, nós também podemos escolher o corpo. Porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Os defeitos do corpo são provas. Se nós vencermos essas dificuldades orgânicas, nós vencemos as provas e nós estamos mais fortalecidos intelectualmente, moralmente. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo. Quer dizer, nem sempre o espírito pode escolher o corpo. Ele pode muitas vezes, mas nem sempre pode, né? Poder escolher, sim, mas sempre? Não, nem sempre podemos escolher o corpo. A faculdade de pedir que seja tal ou qual. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? A pessoa indecisa, não é? O espírito, tem gente indecisa, tem espírito indeciso. O espírito pode escolher aquele corpo e na última hora desistir?
E os espíritos respondem: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Pode acontecer, mas é pior para o espírito, mas está dentro de suas possibilidades, né? Recusar de última hora reencarnar, né? Recusar aquele corpo. Questão 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Quer dizer, por que uma criança haveria de nascer? Às vezes tem na programação de uma mãe, até mesmo do processo expiatório, ter um filho, né? Então, haveria de nascer uma criança ali. Pode acontecer de não ter espírito nenhum? E os espíritos respondem: Deus a isso proveria, né? Se deve nascer uma criança naquele casal, não pode ficar sem espírito, mesmo que nenhum espírito queira. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer viva, vital, está predestinada sempre a ter uma alma, né? Não pode nascer uma criança sem uma alma, né? Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então sempre tem um objetivo. Mas se for um caso de estupro, também tem um objetivo. Sempre tem um objetivo, o nascimento de uma alma, tem um desígnio. Não se dá por acaso, por azar, muito menos. Mesmo que seja no estupro, mesmo que não seja planejado, sempre há um desígnio, né, ali. Não é nada aleatório. Outra questão, 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Já é outra questão, mais interessante, né? Deus pode impor a um espírito que reencarne em tal corpo? E os espíritos respondem: sim, certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Não só o corpo pode ser imposto ao espírito, como uma prova. Como as provas também podem ser impostas ao espírito, quando ele ainda não tem condições morais, intelectuais, ou por má vontade. Pode sim ser imposta por Deus um corpo, e pode ser impostas provas também. Mas o Kardec não disse que nós escolhemos nossas provas, mas ele não disse. Os espíritos não disseram que o espírito sempre escolhe suas provas, né? Pode ser imposta, sim, algumas provas, e pode ser imposto um corpo. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne um instrumento de castigo. Olha só, essa palavra castigo, né? A gente ouve tantas vezes nas palestras espíritas, a gente ouve sempre: Deus não castiga, não existe castigo na doutrina espírita. Mas a palavra castigo não é um erro de tradução. Ela está em várias traduções, não só de Herculano, Bilão Ribeiro, várias, do Salvador Gentili, as traduções, né, no francês, no original, sempre existe a palavra castigo, várias vezes. O castigo, o que é o castigo? O castigo é uma situação ruim. O castigo é uma situação desfavorável que é imposta ao espírito. É desfavorável, mas não quer dizer que esteja errada, né? A expiação pode ser posta no espírito. Ele pode até escolher, mas quando ele não quer escolher por má vontade ou por incompetência própria, incapacidade moral, incapacidade intelectual, ou por preguiça, ou má vontade, pode sim ser imposta a ele não só as provas, como um corpo. E ele diz por castigo. O corpo serve de instrumento de castigo. Um indivíduo que utilizou muito mal a sua inteligência ou a sua força física, e ele se recusa terminantemente a reencarnar, a passar por provas, ele se recusa ao processo evolutivo, então nesse caso é imposto por Deus um corpo que servirá de expiação. E vocês podem perguntar: mas está parecendo um castigo. É um castigo. É que a gente imagina que um castigo é sempre uma vingança, né? É sempre uma coisa para acabar com a pessoa, né? Uma represália. E não é. Isso é um castigo, não deixa de ser, mas é um castigo que vem do amor de Deus, para que o indivíduo se reequilibre, para que o indivíduo alcance um progresso. É como uma pessoa com desequilíbrio mental
que é constrangida a tomar remédio, é constrangida a ficar internada no hospital psiquiátrico, né? Ela é constrangida a seu próprio benefício. Uma pessoa com distúrbio mental que vive correndo na rua de um lado para o outro, machucando as pessoas, ferindo as pessoas, ou atravessando uma rua sem olhar para nada porque está em desequilíbrio mental, essa pessoa sim é constrangida, até usando a força física, né? Não é crueldade, mas usando a força física, usando medicamentos, ela é constrangida a sair daquela situação. Isso é um ato de amor, não é um ato de ódio, não é um ato de vingança, não é um ato de indiferença. Indiferença seria deixá-la na rua, né, aprontando confusão, deixá-la na rua para que o carro a atropelasse, né, o que acontece em nossa sociedade, né? Isso não é liberdade, isso é apenas a indiferença nossa diante de situações que são muito ruins e nós lavamos as nossas mãos. A verdade é essa. E pode também, claro, ser um processo expiatório ali no caso. Mas a verdade é que existe sim, dentro da doutrina espírita, o castigo e existe punição. Está bem claro aqui. E no mundo, culpar por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, ela pode ocupar uma posição social muito desfavorável, de extrema miséria, ela pode nascer com problemas graves, físicos, problemas congênitos graves, limitações de natureza motora, de natureza intelectual, como sim um castigo, serve como instrumento de castigo. Esse castigo serve como correção. Se o indivíduo não consegue aprender com o raciocínio, com o amor, com o auxílio, ele acaba sendo constrangido a aprender com a dor, para que se modifique o seu psiquismo, Então, os conceitos de liberdade, o conceito de amor, eles são reformulados. Na verdade, eles são melhor esclarecidos pela doutrina espírita. Mas é preciso uma reflexão de nossa parte, é preciso um entendimento, uma vontade realmente de entender as questões e não adaptar o espiritismo aos nossos desejos, embora inconscientemente nós façamos isso, né? Vez ou outra nós sempre fazemos isso, mas é preciso lutar no sentido intelectual, no sentido moral, para que o espiritismo possa nos esclarecer, a fim de que a gente não permaneça nos nossos caprichos e nos nossos conceitos muito ilusórios de liberdade e às vezes até de bondade. Outra questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Pode acontecer de 10 espíritos, um bom exemplo numérico, né? Que queiram reencarnar ali naquela família e queiram ocupar aquele corpo, aquela criança que vai nascer. E Deus diz, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina, a que aquela situação se destina, aquele corpo apropriado, aquele casal se destina a uma determinada criança com determinado perfil psicológico, ou seja, não pode ser qualquer espírito, né? Não quer dizer que tem que ser um bom espírito, um espírito muito inferior, mas é um espírito adequado às necessidades evolutivas do casal, ou da mãe apenas, não importa, ou do pai, né? Às vezes nasce até órfã a criança, né? A criança se torna órfã, não é verdade? Ou é abandonada. No momento de encarnar, outra questão, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Quando a gente desencarna, a gente já comentou aqui nos nossos vídeos anteriores, quando a gente desencarna tem um certo período de perturbação. Ele é tanto menor e tanto menos intenso, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evoluído. Mas existe sim um período mais curto ou longo de perturbação. Mas a encarnação, a perturbação é muito maior. Nós ficamos muito perturbados ao nos unirmos a um corpo do que ao sairmos do corpo, né? Então os espíritos respondem muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra na escravidão. Porque nós somos escravos do corpo, nós somos presos. Por mais difícil que esteja a situação na Terra, por mais conflito que esteja, por mais difícil que nossa existência se encontre, nós não podemos dizer, eu vou embora do mundo.
nós estamos presos, nós somos escravos do corpo, né? Isso é muito claro. Claro, evidentemente que essa encarnação tem uma finalidade útil, né? A escravidão no sentido de que está preso a um corpo, não no sentido que alguém está nos escravizando. É um corpo, é uma situação que nós escolhemos. Então, é natural que nós temos que pagar o ônus, temos que sofrer o ônus de uma situação. Quando nós vamos à escola, nós temos que estudar, é natural. Podemos ter dificuldades, ter aprendizado, mas não é natural desde que escolhemos ir a uma escola? Outra pergunta: é solene para o espírito o instante de sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Os espíritos respondem: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas e quem se decide afrontar. É o momento mais incerto, a encarnação. Será que nós, quando encarnamos, nós não sabemos se vamos ser vitoriosos, se vamos vencer as nossas provas, se vamos fracassar, se vamos nos libertar ou se vamos nos aprisionar mais ainda aos instintos, aos nossos caprichos? E nós não sabemos. Então, é verdade, é como se fosse uma viagem um tanto quanto arriscada, a encarnação. Mas é uma viagem abençoada, muito importante, é indispensável ao nosso progresso moral, à nossa felicidade, na verdade. Não é um favor que fazemos a ninguém ao encarnar. Outra pergunta: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? Nós estamos no mundo espiritual, nós não temos certeza do que vai acontecer, se vamos ter sucesso ou não. Isso gera ansiedade? Kardec pergunta: isso gera? E os espíritos respondem: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão, o farão avançar, conforme a suporte. Conforme nós suportamos bem as nossas provas, e se nós não suportamos, elas trarão atraso na nossa existência. E se nós suportamos bem as provas, nós vencemos as dificuldades com honra, com dignidade, com fraternidade, com resignação, com amor, então nós progredimos. Então é uma ansiedade grande. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem receber quando para lá volta? Ou seja, quando nós desencarnamos, muitos espíritos nos recebem, estão para nos receber no plano espiritual. E quando nós viemos encarnar, muitos espíritos acompanham esse momento de união ao corpo? A resposta: depende da esfera a que pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, às vezes, os passos pela vida fora. Se nós temos amigos, se nós estamos num estado espiritual, né, numa esfera de relacionamento espiritual, onde existe amorosidade, onde já existe afeição, né, então esses espíritos, eles não só acompanham, né, nos estimulam a encarnação, como eles também podem nos acompanhar ao longo da nossa existência, né, nos inspirando boas coisas. Mas depende muito da evolução do espírito. Às vezes os espíritos são muito atrasados e não adquiriram afeição porque só aprontaram confusão, ou se são espíritos ainda primitivos, né? Eles não têm confusão, mas são muito primitivos, né? Muito primitivos, então não tem aquela afeição ainda, não existe aquela afeição. Ou espíritos que, por muitos serem viciados, por permanecerem apenas em ambiente de viciação, tanto ao longo das encarnações, eles não fazem amizade. Se a gente não faz amizades, a gente não tem amizades, né? Então vai depender da esfera que pertence ao espírito, ele ter ou não pessoas acompanhando no momento de encarnar e ao longo de sua existência. Evidentemente que todos nós, todos os espíritos, independente da categoria que se encontre, do nível moral, intelectual, sempre tem um anjo guardião, sempre tem espíritos protetores que o seguem. E cabe a ele, dentro das suas possibilidades e, sobretudo, dentro da sua boa vontade, cabe a nós, é ele que eu falo, é a nós mesmos, né? Cabe a nós mesmos
sermos dóceis às inspirações superiores, né? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos ser dóceis aos Espíritos do Senhor. E que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo e boa noite a todos.